Recursos hídricos, potências energéticos, riqueza minerais, Oksa matanya apa ne? Oksa te kasar upa puhan atronia oksa recursos hídricos, hidrelétrica, kumya ma mali poteri katro problema tota mali dita ta kuma safana tata mali pe yana gasa mali pe necessidade quanto na mali ne te gasa ne kumya ma banane atau pari ia tem no sata São Sebastião pô to meu nika até hidrelétrica nisso né me repetina não que tá cá vai me repetina tipo que te vai cá eu para aí achahe que tu vai correr em casa de São Joaquim chama para correr limite Colômbia e Apia mas né cara né eu vejo a casa na vez que é na né cuiari cau nên cái hiệu quả hè các chân hết tất cả nhà rồi nó cái chuyện nhà bia hè nên Caruru, eu acho que aqui é Cachoeira de Jabuti, São Paulo, aqui é cheio de comunidade, né? Bem próximo, é enorme aí. A gente costuma arrastar 1 hora e meia canoa, arrastando canoa. É bem essa parte aqui, bem dessa parte, dentro dessa bola, eu acho que fica esses minérios, eu acho que. Taraquá é aqui, né? Que a gente vai entrando. Rio Ira, que vai no Rio Ira. Bate quase aqui na sede do Traíra. Que Rio Tiqué vai subindo, bate até Paricachoeira, vai até na fronteira, né? Brasil com Colômbia. Em 86, o garimpo foi descobrido, né? Foi descobriu o garimpo. Aí trabalharam, né? O povo indígena. Nesse ano, há uma empresa chamada Parapanema entrou no Rio Traíra para poder fazer uma pesquisa nessa área de Rio Traíra, né? Aqui era a base da empresa Parapanema e o nome é deixar como Serra do Meio. Ele ficava aqui no meio, né? Aí o garimpo tucano ficava já cabeceira de castanha aqui. A empresa chegou só fazer uma pesquisa, né? Aí chegou, fizeram pesquisa, até que nós ajudamos a fazer essa imagem sobre o resultado, né? Se o minério tinha ou não tinha, né? Com a profundidade ou não, né? Ecosigo Resources Limitada, mineradora canadense. Diretores e liderança da Coordenadoria da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOINE, entidade que representa os interesses de 750 comunidades, 23 povos indígenas e 45 mil indígenas que estão distribuídos nos 3 municípios do Rio Negro. Viemos, através desse documento, nos pronunciar em relação ao suposto acordo firmado entre a Secretaria do Estado dos Povos Indígenas, CEIND, e o Consigo Resources Limitada, empresa mineradora canadense, pois trata-se de acordo ilegítimo e ilegal.
O movimento indígena do Rio Negro está perplexo e indignado com a atitude da CEI, órgão governamental, em assumir uma posição favorável à exploração mineral nas terras indígenas. Atualmente eu sou um dos diretores da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A FOIRN está localizada aqui na região norte do país, limite com a Colômbia e Venezuela. Nela habita 23 povos indígenas, cada qual com suas culturas, línguas, tradições, seus costumes. Nós estamos no momento de discussão aqui nessa região, considerada uma das regiões mais ricas do país. Quando se trata de mineração, é de interesse tanto por parte dos indígenas, alguns indígenas, e também dos não indígenas, principalmente os empresários que têm poder econômico, estão de olho nesta região. Em setembro do ano passado, aconteceu uma reunião na cidade de Manaus, na capital do estado do Amazonas, convocada pela CEIND, em parceria com a empresa Cossigo, não tem outro nome por estar escrito em inglês, mas é uma empresa canadense, uma empresa mineradora canadense, fazendo um documento de intenção para fazer inventário nesta região do Rio Negro, para ver que tipo de minérios tem nesta região para poder fazer a exploração mineral. Diante disso, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, reunido com suas coordenadorias, escreveu um documento posicionando contra a atitude que a CEIND, que é a Secretaria de Estado para os Povos Indígenas do Estado do Amazonas, utilizou em nome dos povos indígenas, como se os indígenas estivessem tendo esse interesse. Porém, uma minoria dos indígenas que participaram não nos representam. Primeiro, quem representa esta região do Rio Negro, os 23 povos indígenas, é a FOIRN, é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A nossa posição foi de repudiar a atitude que esses parentes indígenas tomaram iniciativa de contactar com essa empresa mineradora e com a Secretaria do Estado, onde também o secretário dessa secretaria é o indígena Baniva, que deveria estar pensando em outros projetos de sustentabilidade para esta região, mas percebemos que ele tem mais interesse em explorar a mineração do que outra coisa. E a gente percebe também que nós estamos num país que temos a lei maior, que é a Constituição Federal, que nos garante usufruto exclusivo dessas terras. Porém, no artigo 231, no parágrafo 3º, quanto às lavras de pesquisas de minério, elas só poderão acontecer com a autorização do Congresso Nacional, porém ouvida às comunidades, assegurando-lhes a participação do resultado da lavra, mas da forma da lei. E essa lei ainda não existe. Primeiro, porque o Estatuto do Índio, que deveria, Estatuto dos Povos Indígenas, que está em tramitação desde 91, que deveria nos assegurar, ainda não foi aprovado. Por isso, entendemos que não tem a lei que nos ampara. E outra questão, a mineração, ela só pode acontecer com autorização, né? E a gente também estamos amparados na Convenção 69, no artigo 6º, que nos dá o direito de ser consultados. Toda atividade que afeta as nossas comunidades indígenas, nós temos direito de ser consultados. Por isso, eu propus, numa das reuniões que eu participei, junto com as lideranças indígenas que envolveram nesse assunto e os representantes da empresa Cossigo da Canadá, dizendo que precisava ter reuniões para depois ter consulta. Reuniões para explicar o que estava acontecendo e a gente precisa entender
todo o artigo da nossa Constituição que nos garante o direito de consulta. Quando se trata da questão indígena, ela tem que ser a nível federal e não a nível estadual, muito menos do municipal. Por isso acreditamos que isso tudo não levará isso em diante, porque nós estamos muito convictos de que enquanto não tiver uma legislação nos amparando, não acontecerá nada, porque temos toda a certeza que o nosso povo sabe o que querem. Porque os povos indígenas, eles só podem dizer sim depois que estiverem bem informados. Eles só podem consentir depois que tiverem certeza que aquilo... Porque, primeiro, as experiências anteriores com a empresa Paranapanema, Gold-Amazon, nesta região, na década de 80, não deu certo. São essas mesmas pessoas que ainda continuam com esse pensamento. E a gente acredita que quando for no momento de repartir o bem do resultado da lavra, a gente pode criar um grande conflito interno, né? Isso pode gerar um problemão para nós e a gente não quer isso, trazê-la de forma errada. Nós queremos, antes de tudo, deixá-la, as nossas comunidades, conscientes daquilo que eles querem. Primeiro, eles precisam escolher o que eles querem. Não é uma demanda que sai desse lugar para demandar o governo brasileiro, mas é uma coisa de interesse de meia dúzia de pessoas que estão lá em Manaus, ou algumas pessoas que estão em Brasília que têm esse interesse. O movimento indígena do Rio Negro, ela sempre foi contrário das decisões tomadas de cima para baixo. Toda a população da região do Rio Negro e afirmamos nossa posição de autonomia sobre as decisões referentes às nossas vidas.